Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica e sobre condutores e isolantes, ok? Então vamos lá. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em soluções iônicas, tá? Essa é uma grandeza fundamental em física, pois sem corrente elétrica não seria possível fazer funcionar qualquer aparelho eletroeletrônico, tá? Então, o que a gente precisa para ter uma corrente? Um fluxo ordenado de cargas, tá? Que se movem, na realidade, em um condutor elétrico. Geralmente, né, a gente tem o quê? Os fios, ok? Vamos lá. Condutividade é a propriedade da matéria de permitir que as cargas elétricas fluam em seu interior. Bons condutores são materiais que permitem que os elétrons se desloquem facilmente. Então, olha lá. Vamos pensar da seguinte maneira. Toda partícula portadora de carga elétrica pode mover-se através da matéria. Só que alguns vão ser com maior facilidade, outros não. Toda vez que você tiver, né, esse deslocamento de carga elétrica com grande facilidade, a gente chama esse material de condutor, porque ele se caracteriza por permitir a passagem da corrente, tá? E os condutores mais conhecidos são os metais. Em nível microscópico, o comportamento dos metais no caso, vem estar relacionado com a existência de elétrons livres, tá? Então, o que acontece? Materiais que possuem elétrons livres em sua superfície são excelentes condutores, tá? Como acontece com os metais. Já, tá? Existem materiais que não possuem cargas livres distribuídas na superfície, portanto, acabam dificultando a passagem da corrente. Os elétrons, eles não podem se deslocar de uma região para outra, pois estão muito ligados aos núcleos dos átomos, tá? Então, você tem aí os isolantes, que, como bom isolante, nós temos como exemplo a borracha, o vidro, a madeira, entre outros, ok? Vamos lá. Definir corrente elétrica é mais ou menos da seguinte maneira: é falar que corrente elétrica é um movimento organizado de partículas portadoras de cargas elétricas. Você vai verificar o seguinte: se você pegar um pedaço de metal, você vai ver, se pudesse, né, tá observando que existem as cargas que os elétrons estão indo de um ponto para o outro, tá? Como se estivessem louquinhos, tá? Num desespero total. Então, o que é que vai acontecer? A experiência mostra que normalmente os movimentos dos elétrons livres em um metal é caótico esse movimento, é uma coisa absurda, tem para todo lado. Se você corta esse metal, né, metade dele você vai ter elétrons tanto para a direita quanto para a esquerda, para cima, para baixo. Então, assim, eles estão totalmente desordenados ali, em movimentos caóticos, como, né, o próprio autor aqui da apostila comenta. Agora, sob determinadas condições, esse movimento acaba se tornando organizado. E quando é que isso acontece? Quando literalmente você tem uma bateria ou uma pilha ligada a ele. Porque daí você vai fazer com que as cargas se movam, tá? De forma bem ordenada, de uma forma bem bacana, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que? Os maus, né? Condutores. Eu esqueci de citar um detalhe. Quando a borracha ou
que está envolvendo o fio, ou aquele plástico mais grosso está envolvendo o fio, ele se rompe e um fio se toca no outro, né? Ele acaba tocando um no outro, eles podem provocar o curto-circuito, né? Que pode dar aí problemas bastante sérios, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a intensidade, tá? A intensidade da corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica é dada pela razão. Quando a gente fala pela razão, a gente vai ter fórmula aí, ok? É dada pela razão entre quantidade de carga elétrica que atravessa, tá, uma determinada seção de um condutor num tempo gasto pela passagem destas cargas. Então, como é que vai ser? Eu quero saber quanto de carga, tá? Eu quero saber a quantidade de carga que atravessa uma determinada seção do condutor num determinado período de tempo, tá? E como é que a gente vai ver isso? A gente vai ter que ver o seguinte: nós vimos que corrente elétrica corresponde ao movimento organizado de elétrons, tá? Agora, o movimento dos elétrons, para que ele se torne organizado, no caso, né? No caso, nos extremos do condutor, nós devemos colocar um dispositivo chamado gerador, que a função é fazer com que os terminais, né, tenham a diferença de potencial ou tenham uma tensão elétrica. Então, tensão elétrica é o quê? Quando você pega uma pilha, ela tem uma tensão elétrica. Se você pega uma bateria, se você pegar uma pilha, você vai ver que ela tem escrito ali que ela tem 1,5 volts, né? E volt, isso significa tensão dela. Se você tem que acender alguma coisa que precise de 6 volts, quanto você vai ter de colocar de pilha para que ele consiga acender? Se é 1,5, você vai precisar, tá, de 4 pilhas para fazer esse trabalho, tá certo? Isso é o que? É a tensão ou no caso, né, a diferença de potencial. São exemplos, né, de geradores de energia, quem? As pilhas, baterias, né? E as pilhas, elas que a gente usa, ela é feita, na realidade, a pilha, ela é revestida de zinco e tem um cartão ou um plástico, tá? Para que evite vazamento. Dentro dela há um cilindro de carbono e entre a parede e o cilindro existe uma pasta química. Quando esses produtos estão em contato, eles produzem, através de reações químicas, né, aí a eletricidade. Mas à medida que esses produtos vão se desgastando, a pilha vai diminuindo a sua produção de eletricidade, tá? Alguns geradores podem ser recarregados, como as pilhas recarregáveis, tá? A unidade de diferença de potencial, a DDP, ou tensão elétrica, no sistema internacional é dado em volt, que na realidade nós vamos ter o quê? O símbolo V para representar. Então, o que é, né? É o fluxo caótico, né, de portadores de cargas em razão de uma diferença de potencial, de uma DDP. O que vai acontecer? Quando você coloca a pilha no caso aí, no fio metálico, o movimento desordenado passa a ser ordenado. E você vai ter, tá? Você vai ter o sentido real da corrente, que é do negativo para o positivo, e vai ter o convencional, que seria do positivo para o negativo, ok? Aqui a gente vai ter a fórmula, né? Que a intensidade é igual a variação de carga dividido pela variação de tempo. E os outros a gente vai estar vendo mais para frente. Agora a gente vai ver o seguinte. Opa,
voltar aqui um pouquinho. Aqui a gente vai estar vendo a seguinte situação, tá? O sentido convencional da corrente é sempre contrário, tá? É sempre contrário ao sentido, tá? No caso do movimento dos elétrons. Então, ó, o sentido convencional, que a gente fala que é o sentido da corrente, na realidade, é sempre contrário ao movimento de elétrons, ok? E nós vamos ter de novo aí a observação. Toda vez que você quiser calcular a intensidade média da corrente, você vai fazer que o I, que é a intensidade, né? Ele é igual à variação de carga dividido pela variação de tempo. Mas também a gente pode calcular a intensidade média da corrente a partir do número de elétrons. O número de elétrons é representado pela letra N, que atravessa uma seção transversal do condutor. Como no caso, a gente pode colocar que a variação, tá? A variação de carga, ela é igual ao número de elétrons vezes, tá? O valor do elétron. E aí nós vamos ter isso tudo, né? Representado na fórmula, que a intensidade é o quê? Número de elétrons vezes, né? O valor dele dividido pela o quê? Variação de tempo. Quando você tem coulombs por segundo, que é o que você vai ter na intensidade como resposta, né? A definição de corrente elétrica, você vai ter coulombs por segundo, você pode trocar os coulombs por segundo pela palavra ampere, ok? Aí nós vamos ter ainda, tá? Mais uma aula para estar falando um pouquinho mais sobre isso e eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Tudo bem? Então, eu tenho aqui, na sequência, tem um videozinho curto para vocês assistirem. Ele vai estar disponível para vocês no Prezi, ok? Vai estar disponível para vocês no Prezi. E nós vamos fazer da seguinte forma. Vocês vão ler aí, vão dar uma, né, observada no vídeo, voltem aqui a explicação e vocês vão resolver só os exercícios 1, 2 e 3. Na sequência, a gente vai fazer a correção de todos eles e juntos, né, na aula que a gente vai estar aí, né, montando para vocês e realizando provavelmente concomitantemente, né, todo mundo ali junto, participando, a gente vai estar fazendo correção, no caso, né, comentada disso, beleza? Beijo!